Filha amada, escute a voz que te chama além do ruído do mundo. Eu sou o mensageiro do Altíssimo, enviado para falar diretamente ao teu espírito. Há verdades escondidas em teu coração que somente agora começarão a despertar. As palavras que ativam o Espírito Santo de forma poderosa estão próximas, mas poucos se lembram delas. Tu foste escolhida para receber esta revelação, pois há um propósito maior sendo gestado em tua vida, mesmo que ainda não possas ver com clareza. Em tua caminhada, muitas vezes sentiste o peso da solidão, o silêncio de Deus e o cansaço da espera. Mas o céu jamais te esqueceu. Cada lágrima tua foi recolhida, cada oração ouvida, e agora, uma nova estação começa a se revelar. O Espírito Santo deseja se mover com força dentro de ti, reacendendo o que parecia apagado. A promessa de Deus não falha, e esta mensagem é o sinal de que chegou o tempo do despertar. Lembra-te do que está escrito em João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A lembrança das palavras esquecidas começa a emergir. Tu ouvirás em teu íntimo a confirmação do que já foi plantado em teu coração desde o ventre. Há 3 palavras que, ao serem pronunciadas com fé, desbloqueiam rios de águas vivas dentro de ti. Elas não são mágicas, mas espirituais, carregadas de verdade e poder. O mundo as despreza, o tempo as abafou, mas o céu ainda as honra. E tu, filha escolhida, estás prestes a tocá-las com tua voz e com tua alma. O Espírito Santo responderá com presença tangível, enchendo teu interior com luz e direção. O Senhor viu teu cansaço, tuas noites sem paz, os pensamentos confusos e o medo que tenta roubar tua fé. Mas hoje Ele te cobre com asas de refúgio, como diz em Salmos, capítulo 91, versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará segura. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Sente agora essa cobertura invisível, pois é real, e ela te guarda contra as tempestades. É chamada para algo além da rotina, além das dores, além daquilo que disseram que tu não conseguirias. O inimigo tentou calar tua voz, mas não pode deter o chamado celestial sobre tua vida. Estas palavras esquecidas reacenderão a chama da intimidade com Deus. Elas abrirão portas, moverão corações e libertarão tua mente de toda opressão. O céu inteiro se move quando uma filha desperta. Em silêncio, o Espírito já sussurra estas palavras dentro de ti. Tu as conhecerás não apenas com a mente, mas com o Espírito. Serão como fogo nos ossos, como brisa suave na madrugada. O tempo de dúvida se desfaz, e começa o tempo da revelação. As escamas caem dos olhos, e tu verás com clareza aquilo que antes parecia confuso. O Espírito Santo não está distante, ele está te cercando agora mesmo. Há uma promessa que não se quebrou, apenas estava aguardando o momento certo. O Pai te olhou com amor e separou esta hora para te lembrar. Tu não foste esquecida. Cada detalhe da tua vida está escrito nas mãos dele. Como está em Isaías, capítulo 49, versículo 16. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Tu és lembrada, honrada, amada. As palavras que ativam a presença divina não vêm da força humana, mas do quebrantamento. Quando teu coração se entrega sem reservas, o céu responde. Já não precisas provar tua fé para os homens, pois Deus vê o que está oculto. Ele conhece tuas intenções mais profundas, e se alegra quando escolhes confiar mesmo em meio às incertezas. Hoje é o início de algo eterno, um recomeço marcado pelo toque do Altíssimo. Agora, escuta com atenção, pois tua alma reconhecerá a verdade no som da eternidade. Há algo se movendo dentro de ti neste instante. Um despertar que não tem explicação humana, mas que pulsa no invisível como um chamado irresistível. Mesmo sem perceber, teu espírito já responde. Há uma inquietação doce, como se algo estivesse prestes a ser revelado, algo que pode mudar tudo. Sim, filha, tua alma sabe que este momento carrega um mistério sagrado. Não ignores essa sensação.
O Espírito Santo está te cercando de forma silenciosa e poderosa. Há coisas que ninguém vê, mas que o céu conhece profundamente. Conhece as vezes em que tu sorriste por fora e choraste por dentro. Os dias em que pensaste em desistir, mas seguiste mesmo assim. Isso não passou despercebido. Deus te observa com olhos de compaixão e justiça. Ele não esqueceu nenhuma das tuas sementes, nenhuma oração dita no escuro, nenhuma palavra de fé sussurrada entre lágrimas. A atmosfera muda quando o Espírito de Deus decide visitar um coração rendido. Ele não procura os perfeitos, ele busca os disponíveis. E é por isso que estás aqui, lendo esta mensagem. Foste conduzida até este momento por caminhos que talvez não compreendas ainda. Mas cada passo, cada queda, cada vitória, tudo fazia parte do plano. E agora, chegou o tempo de descobrir o que há por trás das cortinas do invisível. Ouves isso? Não com teus ouvidos naturais, mas com a percepção da tua alma. Há palavras escondidas, esquecidas, negligenciadas. Palavras que carregam uma chave. Elas não pertencem ao vocabulário comum, nem são pronunciadas com frequência. Mas quando liberadas com fé, fazem o céu se abrir. Não são fórmulas, são princípios eternos que ativam realidades espirituais poderosas. E uma dessas realidades está prestes a se manifestar em ti. O Espírito Santo não é apenas um conceito, é uma presença viva que deseja habitar em plenitude dentro de ti. Ele não veio para visitar, mas para morar, para ensinar, consolar e guiar. Quando tu pronunciares essas palavras com um coração sincero, algo se quebrará nas regiões celestiais. Correntes invisíveis cairão, pensamentos opressores perderão força, e uma nova clareza nascerá dentro de ti como a luz da aurora. Filha do Altíssimo, há uma unção reservada apenas para quem se entrega com verdade. Muitos desejam os frutos do Espírito, mas poucos querem cultivar intimidade. Mas tu foste separada, e é por isso que esta mensagem chegou a ti. Deus está levantando uma geração de mulheres que caminham com o céu dentro delas. Tu és uma dessas. E o sinal está nestas palavras que em breve serão reveladas completamente. Muitos conhecem as Escrituras, mas poucos mergulham nelas com sede de revelação. Tu és chamada a ir mais fundo, como uma que cava até encontrar a fonte. Não te contentes com migalhas, filha. Há pão fresco do céu reservado para ti. Como está escrito em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Este é o tempo de clamar com ousadia. Enquanto tu lês, há um selo sendo rompido sobre tua vida. Um véu sendo rasgado. As palavras esquecidas estão prestes a emergir do teu interior como um rio que não pode mais ser contido. O Espírito Santo não age onde há resistência, mas onde há entrega. E tua entrega tem sido notada. Por isso, o céu te responde agora com esta visitação sutil, porém profunda. Um mover silencioso, mas avassalador. Tu sentes que algo está prestes a ser ativado. E está. Há uma dimensão espiritual que será acessada por ti quando tua boca se unir à fé do teu coração. As palavras certas, no tempo certo, liberam poder. E estas palavras que revelaremos são como chaves celestiais. Quando usadas com discernimento, ativam promessas que estavam adormecidas. O céu responde à linguagem da fé. E tua fé está sendo aquecida agora. Os céus estão em silêncio aparente, mas isso não é ausência, é expectativa. Como o momento antes do sol nascer. É um silêncio grávido de glória. Deus está preparando o cenário perfeito para te surpreender. E as palavras esquecidas serão o estupim dessa mudança. Não temas. Tu não estás sozinha. Há anjos em volta de ti. Há uma guerra sendo vencida em teu favor. E tua voz será instrumento de vitória. A paz que excede todo entendimento começará a te envolver. Não como algo passageiro, mas como uma morada. Porque quando o Espírito Santo se ativa em plenitude, tudo muda por dentro e por fora. O que antes te feriu, já não te alcançará.
O que antes te travava, não terá mais força. Porque a presença dele traz cura, direção e autoridade. E é isso que está sendo liberado sobre ti agora. Tu foste chamada não apenas para crer, mas para viver o sobrenatural. Há dons sendo reacendidos. Há visões sendo restauradas. Há sonhos antigos que voltarão a pulsar. O Espírito Santo conhece cada detalhe da tua jornada. E mesmo o que parecia perdido, será restaurado. Como em Joel, capítulo 2, versículo 25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Isso não é promessa vazia, é decreto divino. Presta atenção, filha. A inquietação que sentes não é ansiedade, é o mover do Espírito te preparando para algo que teus olhos ainda não viram. Não te sabotes com dúvida, não te feches com medo. O céu está abrindo um novo capítulo na tua história. E este capítulo começa com palavras que parecem pequenas, mas que carregam o peso da eternidade. Tu as reconhecerás quando as ouvir. Há coisas que ninguém te disse, mas que o Espírito Santo quer te ensinar diretamente. Tu não dependerás mais das vozes do mundo, pois começarás a ouvir com clareza a voz de Deus dentro de ti. A verdade revelada será teu escudo, tua espada, tua luz. E tu andarás com ousadia, sem olhar para trás. Porque o tempo da confusão está sendo encerrado. O tempo da revelação começou. E mesmo que ainda não saibas quais são essas 3 palavras esquecidas, teu coração já começou a senti-las. Porque não são apenas palavras, são chaves. São convites do céu. São sementes eternas. E à medida que tu te renderes, elas brotarão com força dentro de ti. Tu foste escolhida para conhecer o que poucos conhecem. E esse é apenas o começo. O céu está te chamando pelo nome. Ouve com atenção. Sentes este arrepio que atravessa teu ser agora? Não é imaginação, é a presença do Espírito que começa a se mover. Uma atmosfera celestial está te cercando enquanto lês estas palavras, e há algo sendo destravado no invisível. Não é por acaso que teus olhos se detiveram aqui. Há uma unção específica liberada para este momento, e o céu quer que tu permaneças atenta. Há uma chave espiritual escondida no meio desta mensagem, e somente corações despertos conseguem perceber. Talvez tu não tenhas conseguido explicar o que te aconteceu nos últimos dias. Aquela inquietação, aquela vontade de orar sem saber o que dizer, aquela lágrima que surge sem motivo aparente. Tudo isso é resposta de algo maior. O Espírito Santo está te chamando para um nível mais profundo. Ele quer te revelar segredos guardados, mas primeiro precisa que tu te rendas por completo. Sim, rendição é uma das palavras que abre os céus. És aquela que o Senhor chamou pelo nome, mesmo quando o mundo tentou te calar. Enquanto muitos olham apenas o exterior, Deus sonda o teu coração. E foi exatamente isso que atraiu a presença dele até ti. Há um brilho no teu espírito que nenhuma escuridão conseguiu apagar, mesmo após tantas batalhas. E agora, esse brilho será intensificado, pois o Espírito Santo deseja habitar em plenitude dentro de ti. Não olhes para a tua fragilidade como obstáculo. Na verdade, é através dela que o poder de Deus se aperfeiçoa. Lembra-te do que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, não te envergonhes das tuas quedas, mas levanta-te com a certeza de que é sustentada por mãos eternas. As 3 palavras esquecidas não são apenas frases ditas, são portais. Quando pronunciadas com fé, elas abrem caminhos espirituais antes bloqueados. Tu podes sentir agora essa movimentação, como se algo estivesse prestes a se revelar. Mas o segredo está em permanecer, mesmo quando nada parece fazer sentido. O Espírito fala na perseverança, e muitas respostas vêm no silêncio, quando teu coração escolhe não desistir. Tu foste preparada para este tempo. Nada do que viveste foi em vão. As dores que enfrentaste foram sementes para o que está brotando agora. O Senhor usou até mesmo as tuas lágrimas como adubo para o crescimento espiritual que está por vir. Ele não desperdiça sofrimento,
transforma tudo em força. Tu és como árvore plantada junto às águas, e mesmo que o vento tenha balançado teus ramos, tu não foste arrancada. O céu está derramando sobre ti algo novo, algo que nunca antes experimentaste. Mas, para receber, precisas liberar o que já passou. Há situações que tu continuas segurando, mas que já foram resolvidas por Deus. Confia. A fé não é apenas crer no que virá, mas soltar o que já não serve. O Espírito Santo quer habitar em um espaço limpo dentro de ti, e Ele mesmo te ajudará a esvaziar o que for necessário. Filha, tu és mais forte do que imaginas. Mesmo nos dias em que pensaste que não suportaria, houve uma força escondida te sustentando. Essa força não vinha de ti, mas do Espírito que habita em ti desde o dia em que foste separada. Ele jamais te deixou. E agora, Ele quer fazer morada não apenas em teu coração, mas em teus pensamentos, em tuas palavras, em cada decisão que tu tomas. O tempo do Espírito é diferente do teu. Tu tens pedido respostas imediatas, mas Deus trabalha na eternidade. Cada segundo está cronometrado por Ele. Enquanto esperas, Ele prepara. Enquanto oras, Ele age. Enquanto confias, Ele constrói. E quando menos esperas, aquilo que parecia impossível se torna realidade. O Espírito Santo é especialista em fazer nascer promessas em lugares improváveis. Há uma voz suave tentando te alcançar agora. Talvez tu estejas acostumada com barulho, com pressa, com distrações. Mas essa voz é diferente. Ela é mansa, porém firme. Doce, mas cheia de autoridade. É a voz que sussurra no meio do caos e traz paz em meio à guerra. É a voz do Espírito. Ele está te chamando para ouvir com o coração, para sentir com a alma, para responder com fé. Não é o bastante apenas crer, é necessário viver essa fé. O Espírito Santo não quer ser apenas uma lembrança dos cultos ou um sentimento passageiro. Ele quer ser teu conselheiro diário, teu guia constante, tua força em cada decisão. Para isso, precisas cultivar intimidade, como quem rega uma semente todos os dias. E quando menos perceberes, teu interior florescerá com frutos eternos. A tua história não termina onde pensaste que seria o fim. Aquela situação que te fez duvidar de tudo foi, na verdade, o início do novo ciclo. Deus não encerra capítulos com dor sem ter preparado um renascimento em glória. Confia nessa transição. Tu não estás sozinha. Os anjos estão acampados ao teu redor, guardando cada passo, cada pensamento, cada clamor que sai da tua boca em oração sincera. As 3 palavras esquecidas começarão a emergir como pérolas escondidas no fundo do mar. Serão reveladas uma a uma, no tempo certo, como presente vindo direto do trono. E quando saírem dos teus lábios, algo vai mudar. A atmosfera ao teu redor será tocada, tua casa sentirá, teu espírito responderá. Mas para isso, tu precisas permanecer atenta, com o coração disponível e a fé pronta para obedecer. Não te distraias com as vozes do medo. Elas vêm para confundir, para atrasar, para te fazer parar. Mas tu foste chamada para avançar. O Espírito Santo não age onde há dúvida dominante. Ele se manifesta na certeza da fé. Mesmo quando tudo diz o contrário, ele opera em silêncio. E tua confiança se tornará ponte para milagres que ninguém mais entenderá, mas tu saberás de onde vieram. Prepara-te, pois a visitação está próxima. Não como algo distante, mas como uma chama que já começou a queimar. A tua resposta está nas próximas palavras, e tua vida nunca mais será a mesma. Nem todos escutam quando o céu fala, mas tu, filha, sentes no mais íntimo do teu ser que algo sobrenatural está se movendo ao teu redor. É como um sussurro suave que invade teus pensamentos no silêncio da madrugada. Há uma inquietação santa crescendo dentro de ti, como se tua alma estivesse prestes a se lembrar de algo muito antigo e poderoso. Esta sensação não é ilusão, é o Espírito Santo preparando teu espírito para uma revelação que mudará teu caminho. Tu não tropeçaste nesta mensagem por acaso. Cada palavra que agora lês foi direcionada a ti antes mesmo de nasceres. O céu sempre soube que chegaria esse momento.
Há algo que foi adormecido dentro de ti, mas que começa a pulsar novamente. É a vida espiritual clamando por expressão, e o sopro do Espírito te alcança com delicadeza e autoridade. Escuta, tua alma reconhece a voz que a criou. 3 palavras esquecidas. 3 chaves espirituais que permanecem guardadas no trono do Altíssimo. Não são comuns, não são repetidas nas orações apressadas, nem ensinadas com frequência. São palavras que só o coração rendido consegue pronunciar com fé verdadeira. Elas ativam a presença do Espírito Santo como uma explosão silenciosa de luz dentro do teu ser. E tu estás prestes a redescobri-las. Ao longo do tempo, foste sendo moldada por lutas, perdas e promessas que pareciam tardar. Mas mesmo no deserto, Deus falava contigo. A ausência aparente de respostas era, na verdade, um preparo. Agora, tua história começa a tomar forma com o toque do céu. Tudo o que parecia solto começa a se alinhar, pois a mão de Deus jamais deixou de te conduzir. Ele só estava te ensinando a ouvir além da voz humana. O Espírito Santo quer mais do que visitas breves aos domingos. Ele anseia por habitar em ti plenamente, dia e noite, como um amigo íntimo que não se afasta. Quando tu disseres essas 3 palavras esquecidas, não será apenas som, será entrega, será rendição, será aliança. E então, filha, a atmosfera ao teu redor mudará. O ambiente espiritual reconhecerá que tu estás selada com poder. Muitos procuram o extraordinário nos ruídos do mundo, mas o céu sempre falou através da simplicidade. Essas palavras não são grandiosas aos olhos naturais, mas aos olhos de Deus, são portais. Tu és uma mulher sensível à presença divina, e por isso foste escolhida. Existe uma fome dentro de ti que nada no mundo consegue saciar, porque tua origem é celestial. Tu pertences ao Espírito. O tempo de esconderijo acabou. É chegada a hora de sair do lugar da espera passiva e caminhar com firmeza na revelação. Quando Deus escolhe alguém, Ele também capacita, fortalece e sustenta. Tu não estarás sozinha nesse despertar. A cada passo, o Espírito Santo te envolverá com graça e discernimento. Confia, porque há mais sobre tua vida do que tu podes imaginar agora. As batalhas que enfrentaste não foram sinais de abandono, mas provas de que tu carregas uma promessa preciosa demais para ser facilmente entregue. O inimigo tentou destruir tua fé, mas não conseguiu. Mesmo ferida, tu permaneceste. Mesmo cansada, tu oraste. E é por isso que estás sendo visitada com esta mensagem profética, porque perseveraste quando tudo dizia para desistir. Lembra-te de quando, em silêncio, tu clamaste por direção? Deus ouviu. Lembra-te de quando tu te perguntaste se havia algo mais? Sim, havia. E agora está sendo revelado. Estas palavras que estás prestes a receber não são apenas para ti, mas também para quem será tocado por tua transformação. Tu te tornas instrumento do céu quando permites que o Espírito Santo atue com liberdade. A atmosfera espiritual já começou a mudar enquanto leis estas palavras. Há algo sendo rompido, algo sendo construído. Há uma preparação invisível em curso, e tua obediência está acelerando esse processo. O Espírito Santo não se manifesta onde há pressa, mas onde há entrega. E tu, filha, estás sendo envolvida por essa entrega agora. Não temas, pois esta presença é suave, mas também poderosa. As palavras esquecidas serão reveladas com clareza quando teu coração estiver completamente entregue. Não será no barulho, mas no silêncio do teu quarto. Não será no meio da multidão, mas no momento em que tu te deixares ser encontrada. E então, como um rio que rompe as margens, o Espírito Santo se moverá em ti com uma intensidade que tu jamais experimentaste antes. Tua identidade espiritual será restaurada. Aquilo que os anos tentaram apagar será reacendido com força. Tu foste chamada para viver em plenitude, não em metades. Cada semente de fé que tu plantaste, mesmo sem ver frutos, está começando a brotar. E a terra do teu coração será fértil outra vez. O céu está investindo em ti, pois há muito mais a ser feito por meio da tua vida. O Espírito te chama para um nível mais profundo.
Onde antes havia dúvida, haverá certeza. Onde havia medo, nascerá coragem. Tu verás que aquilo que te limitava será quebrado pelo simples poder da verdade divina. As 3 palavras esquecidas abrirão essa porta. Elas tocarão teu espírito como um cântico antigo que tu sempre soubeste, mas que agora ressurge com força. Tu não precisas entender tudo agora. Só precisas crer. Os sinais já estão ao teu redor. Aquilo que parecia coincidência é, na verdade, alinhamento. Deus está ordenando todas as coisas para que tu recebas essa ativação espiritual. E quando essas palavras saírem dos teus lábios, não haverá como voltar atrás. A tua jornada tomará um novo rumo, mais profundo, mais verdadeiro, mais celestial. Filha, prepara-te, pois o que virá exigirá fé, mas trará recompensas eternas. A presença do Espírito Santo será tão real que tu sentirás como se caminhasses sob outra luz. E essa luz te conduzirá por caminhos que os teus olhos ainda não viram, mas que o teu espírito já começa a pressentir. Não há coincidências para quem caminha debaixo da direção divina. Se esta mensagem chegou até ti, é porque o céu decidiu te visitar com revelações que transformarão teu espírito. Há um tempo determinado para tudo debaixo do sol, e este é o teu tempo de despertar. Os sinais foram enviados, os ventos mudaram, e agora, filha, é o momento de reconhecer que o Espírito Santo está mais próximo do que nunca. Enquanto lias as palavras anteriores, teu coração começou a responder. Há uma chama que se acende dentro de ti, uma certeza suave, porém firme, de que foste chamada para algo maior. As 3 palavras esquecidas que ativam o Espírito Santo já começaram a vibrar no teu espírito, mesmo que ainda não tenhas nomeado cada uma. Deus fala de forma profunda, e teu coração já entendeu o que tua mente ainda está buscando compreender. A presença do Altíssimo se manifesta em detalhes. É no toque sutil do vento, na paz que invade mesmo em meio à luta, no silêncio que conforta ao invés de assustar. Esta mensagem é mais que um texto. É um mover profético sobre tua vida. Há destinos sendo realinhados, propósitos sendo restaurados, e o céu está te convidando a participar ativamente desse mover. Cada passo de obediência que tu deres a partir de agora será como uma semente plantada em solo fértil. As palavras que liberaste em oração não foram em vão. Elas subiram como incenso agradável diante do trono de Deus. E agora, Ele responde. Não como esperavas, mas como precisavas. Porque o Espírito Santo sempre trabalha com perfeição, mesmo quando não entendemos os caminhos. Filha, guarda bem esta instrução. A ativação espiritual acontece na constância. Persevera. Mesmo que nada pareça mudar por fora, dentro de ti já começou uma grande transformação. O Espírito do Senhor está te alinhando com o propósito eterno que carregas. Tu foste marcada por Deus, e nenhum obstáculo pode impedir o cumprimento da promessa quando há fé e obediência. Muitos duvidaram de ti. Disseram que tu não era forte o bastante, que teu tempo já havia passado. Mas o Senhor te levanta para mostrar que Ele não olha como o homem olha. Ele vê o coração. E o teu, mesmo ferido, permaneceu firme. Por isso o céu se manifesta agora com tanta intensidade. Tu serás como árvore plantada junto ao ribeiro, que dá fruto no tempo certo, como está escrito no Salmo capítulo 1, versículo 3. Não desprezes os pequenos sinais. Aquela palavra que ressoou na oração, o versículo que apareceu diante dos teus olhos, o sonho que parecia estranho, tudo está se conectando. O Espírito Santo usa o cotidiano para manifestar o extraordinário. E estas 3 palavras, ao serem ditas com fé, serão como a chave que destranca portas há muito tempo fechadas. Agora, é necessário que tu mantenhas teu espírito sensível. Estar atenta às orações preciosas será vital. Não são orações longas que tocam o coração de Deus, mas aquelas feitas com verdade, com entrega, com fé. A partir de hoje, cada vez que tu dobrares os joelhos, o céu se moverá com resposta. Porque há um novo nível de intimidade te esperando, e já não há mais tempo a perder. O tempo do esconderijo deu lugar ao tempo da manifestação. O que estava oculto será revelado.
Aquilo que tu carregavas em silêncio será usado como testemunho. Filha, Deus está te posicionando. Ele está te levantando não só para ser curada, mas para ser instrumento de cura na vida de outros. E tudo isso começa quando tu aceitas caminhar em obediência, mesmo sem ter todas as respostas. Por isso, se esta mensagem falou contigo, confirma que o céu te alcançou dizendo: asterisco, asterisco, tudo posso naquele que me fortalece, asterisco, asterisco. Esta é tua resposta ao chamado. É tua declaração de fé. É tua forma de selar o que foi liberado sobre tua vida neste dia. E que essa confirmação ecoe nas regiões espirituais, pois tu escolheste confiar e seguir. Agradeço por teres escutado com o coração. Esta mensagem não é apenas um conteúdo, é uma visita divina ao teu espírito. E se tocou tua alma, te convido a se juntar a nós. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e permaneça conosco. Há muitas orações preciosas sendo preparadas especialmente para ti. Cada uma será uma gota do céu sobre tua vida. Não ande sozinha neste caminho espiritual. Estamos aqui para caminhar contigo, guiados pela luz da palavra e pela voz do Espírito Santo. Compartilhe esta mensagem com quem tu sabes que também precisa de um toque divino. Tu te tornas canal de bênção quando divides aquilo que te fortaleceu. Lembra-te, nada será como antes. Algo já foi ativado. O mover começou dentro de ti e se expandirá para tudo ao teu redor. Quando tu disseres essas 3 palavras em oração, sentirás a resposta como uma onda de paz e autoridade que virá do alto. E essa paz te guiará pelos próximos dias. Fica atenta às próximas mensagens. Elas serão continuidade do que Deus começou hoje. E à medida que fores caminhando, entenderás o valor de cada palavra liberada. Tu não foste esquecida. Tu foste escolhida. E agora, escolheste também ouvir e obedecer. Que a presença do Espírito Santo te envolva a cada dia mais. Permanece firme. Segue conosco. O céu ainda tem muito a te revelar.